Olá, hoje eu vou falar um pouquinho e explicar para você o que o Dr. Hammer chamou de função suplementar por área cerebral. Meu nome é Ivan Bonaldo, sou fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia, nova medicina germânica, leitura biológica, e no vídeo anterior eu falei um pouquinho para vocês com relação a como foi a criação da nova medicina germânica, como através da tragédia da vida do Dr. Hammer ele conseguiu criar as leis biológicas ou encontrar a relação para as leis biológicas e fundamentar a nova medicina. Com os estudos que ele teve, ele conseguiu vincular a relação emocional de um trauma vivido com a relação física que o paciente apresentava de disfunção, de doença ou de alteração. Então, a partir daí, ele começou a visualizar também, através das tomografias cerebrais que os pacientes traziam a ele, que existiam algumas fragilidades em regiões específicas. Essas fragilidades eram apresentadas como se fossem círculos concêntricos que iam aumentando de diâmetro, como se fosse um alvo. Esse é um exemplo. Então, como se nós tivéssemos o córtex cerebral nessa região, temos aqui um círculo concêntrico. Então, é um alvo central que ele vai aumentando o seu diâmetro. E essa região específica central, o Dr. Hammer começou a analisar como uma região específica de fragilidade. E quando ele começou a relacionar isso com cada paciente, ele via que os focos que existiam em cada tomografia de pacientes diferentes eram em regiões diferentes, conforme o tipo de doença ou alteração diferente que eles apresentavam. E ele começou a analisar e colocar um padrão. Então, todos os pacientes que apresentavam um problema de estômago apresentavam um foco em uma região específica. Todos os pacientes que apresentavam um problema de ovário apresentavam um foco em outra região específica e uma região distinta do cérebro. Então, cada órgão existia uma região específica de fragilidade. Por isso que ele chamou de uma função suplementar do cérebro, porque porque ele estaria com uma região específica relacionada à disfunção em órgãos, diferente que às vezes analisada pela neurociência. Então, por isso, suplementar. E a partir de então, ele conseguiu fazer um mapeamento cerebral. Então, cada região específica do cérebro existiu uma relação a um órgão específico. E a partir daí, ele trouxe a noção de tríade, ou seja, cada vez que um paciente sofre um trauma, ele vai desenvolver uma disfunção simultaneamente no psique, no cérebro e no órgão específico. Então, por exemplo, quando um paciente vive uma contrariedade indigesta com um tom de injustiça, uma raiva, ele pode desenvolver, sim, uma fragilidade na curvatura menor do estômago e, simultaneamente, numa região cerebral específica, que é essa região, a região representante da curvatura menor do estômago, que é uma região ectodérmica, que é uma função mais de relacionamento ou de conflitos de separação ou de frustrações relacionadas a relacionamentos. Então, a partir daí, uma disfunção em órgão, em cérebro e no psique ao mesmo tempo. Então, essa tríade, ele começou a relacionar com todos os órgãos, todas as frustrações e todas as alterações. E a partir de então, ele começava a analisar simplesmente através da tomografia cerebral, ele conseguia dizer, sem conhecer o paciente, o que ele tinha vivido, o trauma emocional que ele passou e o órgão que estava fragilizado. E a partir de então, conseguir fazer um tratamento realmente mais específico e pontual. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos, curtam aqui essas informações. Se você acha que é interessante passar para os seus colegas, repasse essas ideias para que todo mundo consiga entender um pouco mais como funciona essa relação de cérebro, órgão e psique. Aproveite e curta também minha página do YouTube, que é Ivan Bonaldo. Então procurem lá, tem outros vídeos. E eu vou continuar seguindo aqui com a nova medicina. Espero que vocês consigam, em cada vídeo que eu vou passando, entender cada vez mais a fundo o que o Dr. Hammer quis passar para a gente. Então, até o próximo vídeo. Tchau!